Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao segundo episódio da série Profissão Psicometrista. Essa série ela tem por objetivo auxiliar pessoas que estão na graduação, mestrado e doutorado e que vislumbram trabalhar com a psicometria ou com a pesquisa quantitativa com seres humanos. Eu imagino que existem dois grupos de pessoas. Aqueles que querem trabalhar numa perspectiva mais institucional, mais acadêmica, ou seja, ser professor, pesquisador de alguma universidade pública ou privada, e aquelas pessoas que querem seguir uma linha mais de consultoria em análise de dados, uma linha de um pesquisador mais autônomo, mais independente, ou eventualmente até mesmo um empreendedor em psicometria. No vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que é mais focado para as primeiras pessoas, aquelas que querem trabalhar na pesquisa científica dentro das universidades, ou seja, ser um professor, um pesquisador institucional. Então o título do vídeo de hoje é: o que se espera de você em um concurso de professor pesquisador focado em pesquisa quantitativa? Durante 4 anos eu fui chefe do departamento de psicometria da UFRJ e durante esse período eu tive a oportunidade de elaborar um concurso público para um professor doutor que ia ingressar no nosso departamento. Então eu vou trazer um pouco alguns tópicos que a gente elaborou para esse concurso e vou falar também de outros concursos que estão em andamento no momento da gravação desse vídeo, alguns concursos internacionais, alguns processos seletivos internacionais focados em metodologia quantitativa, para que você mais ou menos tenha uma ideia de quais são os tópicos que se espera de você. Isso pode ajudar você a ter mais ou menos uma diretriz de como você deve focar o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, para que lá na frente você não seja pego de surpresa se você for prestar um concurso focado em pesquisa quantitativa. Então a ideia é apresentar um pouco essas experiências passadas para que você possa guiar um pouco a sua trajetória. Mas é óbvio que o que eu vou falar agora são de coisas que ou estão acontecendo agora, no momento, ou que já passaram. Então, daqui a um ano, daqui a 2 anos, eventualmente esses tópicos eles vão ficar defasados porque o conhecimento está em constante evolução. De todo modo, eu acho que é uma boa base para que você possa entender um pouquinho o que se espera de você caso você venha fazer um concurso focado em pesquisa quantitativa. Esses tópicos, pessoal, que vocês estão vendo aqui agora, esses 15 tópicos, eles são de um concurso público da UFRJ que foi coordenado por mim e que aconteceu em 2018. Então, relativamente recente, considerando a data de gravação desse vídeo. E aqui, assim, vejam, o nosso departamento lá da UFRJ, ele coordena toda a parte de metodologia científica. Então, assim, a gente trabalha tanto com as questões de psicometria, quanto as questões de avaliação psicológica e também as questões relacionadas a método. Então, disciplinas de metodologia, disciplinas de pesquisa quali, inclusive, entram no nosso departamento. Então, os tópicos que a gente aborda aqui, ela junta um pouco todos esses conhecimentos. Então, os 2 primeiros tópicos aqui desse concurso, por exemplo, ele fala não só de psicometria, mas também de delineamento de pesquisa. Então, por exemplo, o primeiro tópico, delineamento de pesquisa quant em psicologia e métodos de análise estatística relacionados. Vejam, pessoal, que eu já tenho falado em alguns vídeos da importância de você conhecer bastante método científico e juntar esse conhecimento com a psicometria. Por que isso é importante? Por exemplo, se a gente vai abordar, se você fosse abordar aqui nesse tópico, por exemplo, pesquisas longitudinais, existe uma série de procedimentos de análise que são específicos para pesquisa longitudinal. Então, é bacana se você saber como é que essas duas coisas se misturam, porque isso mostra o quanto você está por dentro, não só dos procedimentos básicos de análise de dados, mas das especificidades que esses procedimentos eles podem ter para diferentes delineamentos. Então, por exemplo, outro exemplo, pesquisa experimental, também tem alguns procedimentos, algumas técnicas que são específicas para se trabalhar com pesquisa experimental. Então é bacana se você está o tempo todo também buscando se desenvolver em método de pesquisa, em metodologia. Esse segundo tópico aqui, pessoal, ele fala já sobre delineamentos mistos de pesquisa. Então, pesquisa quant e pesquisa quali. Quais são as potencialidades e as limitações de utilizar esses 2 procedimentos? Vejam que quando a gente trabalha com pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa avaliando o mesmo fenômeno,
juntar essas duas técnicas, né, essas duas formas de fazer pesquisa, ela pode trazer muito mais informação sobre aquilo que você está investigando. Só que, por outro lado, não é incomum que você tenha muitas contradições nas informações que esses dois métodos trazem, né? Então, assim, como é que você junta essas informações de uma forma coesa, né? De uma forma que realmente tenha sentido? Como é que você discute as limitações, as contradições que essas duas técnicas vão trazer, né? Em termos de informações? Então, um tópico aqui que traz pano para manga, assim, para você discutir muita coisa, né? O terceiro tópico aqui, né? Histórico da medida. Quando a gente fala de histórico da medida, é bacana assim a gente saber o quanto a pessoa sabe de como se constituiu, né, a mensuração em psicologia. E por que isso é importante, pessoal? Porque muitas vezes hoje em dia a gente utiliza um paradigma que ele não se constitui por acaso, né? Esse paradigma ele supriu várias limitações anteriores, né? Limitações de outras formas de se fazer pesquisa. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Qual é o grande avanço das escalas tipo Likert, né? Escalas de autorrelato tipo Likert, em comparação com a primeira forma de mensuração de autorrelato, que foi as escalas de atitude de Thurston. Então veja, as escalas de atitude de Thurston, elas têm características específicas, mas que eram muito difíceis de serem elaboradas, né? E aí a escala tipo Likert ela veio para suprimir isso, né? Para suprir essa limitação. Então, quando a gente tem um paradigma que se consolida através do tempo, isso não acontece por acaso. E é bacana a gente saber, porque isso faz com que a gente não seja, né, assim, um simples operador que não saiba muito bem o porquê você faz o que você faz. Então, um tópico interessante também, do meu ponto de vista. Vou passar um pouco mais rápido aqui, tá, pessoal? Para não ficar lendo ponto a ponto, né? Mas aqui, por exemplo, ó, inferência estatística, né? Como é que você faz inferência estatística através do valor de P, bootstrapping, inferência bayesiana, né? Então são três procedimentos diferentes para você dizer se determinado resultado ele é significativo ou não, né? Teoria de resposta ao item, pessoal. Uso da análise fatorial ITRI na avaliação de instrumentos psicométricos. Então, assim, muito improvável que você, se você fosse submeter a um processo seletivo, né, a um concurso público em pesquisa quantitativa, que não caia item de TRI, tá? TRI é um tópico assim que traz muitos avanços, né, muitas informações complementares. Quando a gente compara, né, com a análise fatorial, são dois tópicos que se complementam muito, mas a TRI avança muito também. Então é um paradigma que precisa ser conhecido, tá? Não deixem de avançar e de conhecer isso aqui, né? Trabalhar bem com isso. Tópico 6. Testes paramétricos e não paramétricos. Pressupostos e aplicações na pesquisa em psicologia. Veja, testes paramétricos e não paramétricos pode ser um tópico básico, né? Você pode trabalhar com questões de ANOVA, teste T, curva normal, falar ali, né, de testes não paramétricos, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis. Mas se você quiser ir mais a fundo, você precisa ir um pouco mais além, né? Porque isso aqui é um conhecimento, isso que eu acabei de mencionar, é um conhecimento relativamente básico, né? Então, assim, por exemplo, teoria de resposta ao item não paramétrica, Mock and Scaling, por exemplo. Então, é um tópico que você, em sabendo, em conseguindo colocar isso, né, na sua prova, na sua, enfim, né, no processo, você começa a se distanciar da maioria das pessoas, né, que vão ficar ali no raso, né, vão ficar ali pelo básico. Então, para cada um desses 15 tópicos aqui, pessoal, vale a pena assim, vocês fazerem uma lista assim, tipo assim, ó, tá, o que é básico, o que é que todo mundo fala, né, o que é que os principais livros falam, os livros básicos trazem, e começar a aprofundar, né, tipo assim, como se fosse uma furadeira, né? Como é que eu posso ir além? Como é que eu posso me diferenciar do que a maioria das pessoas vão falar? Isso pode fazer muita diferença no seu concurso. Vou aqui achar algum outro tópico interessante, por exemplo. Esse tópico aqui, ó, tópico 14. Procedimento de validação de diferentes tipos de instrumentos psicológicos.
testes projetivos, expressivos e objetivos. Vejam que os instrumentos psicológicos eles são de diferentes naturezas, né? Nem todo instrumento é medida de autorrelato, né, que aqui a gente chamou de testes objetivos. Existem testes projetivos também que também precisam de uma validação científica, né? Então, como é que se dá esse processo de validação científica de testes projetivos, por exemplo? Então, lembrem-se, né, isso aqui é uma outra dica, né? A psicometria para a psicologia, ela é uma ferramenta, né, muitas vezes, que vai auxiliar no desenvolvimento de instrumentos que vão ser utilizados para fins de avaliação psicológica. Então, é importante você ter também, né, um certo conhecimento, não só da psicometria, mas também da avaliação psicológica, porque eles são meio que indissociáveis, né? Uma coisa é ferramenta da outra, né? A psicometria ela é uma ferramenta, né, muito útil para avaliação psicológica, então é bacana se você não ficar só preso às questões numéricas, né? Só preso às questões de procedimentos estatísticos, procedimentos de análise de dados e ter uma visão um pouco mais ampla, né? Um pouco mais menos focada, né? Digamos assim, em questões meramente estatísticas, matemáticas, né? Porque a parte prática é importante e é inclusive, né? Eu posso até eventualmente dizer isso, é justamente você conhecer um pouco dessa aplicação da psicometria na psicologia que vai fazer com que o psicometrista se diferencie, por exemplo, de um estatístico, né? Porque a psicometria ela é uma área de mensuração aplicada especificamente à psicologia, né? Então não deixem a psicologia, né, digamos assim, não deixem a psicologia de lado quando vocês estiverem estudando psicometria, beleza? Agora, pessoal, eu vou passar para um outro concurso, né, que nesse exato momento ele está aberto também para o Departamento de Psicometria da UFRJ, em que existem alguns pontos desse concurso que se diferenciam um pouco desse aqui, né, de 2018, mas que vale a pena a gente dar uma olhada. Bem, como esse concurso está aberto e a prova ainda vai acontecer, né, esses pontos aqui eles são informação pública, tá? Tá disponível no edital na página da UFRJ. Então isso aqui é público, mas como o concurso está aberto, eu não vou, como é que eu posso dizer? Eu não vou discutir esses pontos, tá? Mas eu queria que vocês dessem uma lida aqui, dessem uma olhada para pensar um pouco isso, né? Assim, pô, com esses pontos aqui, né? O que é que eu poderia discutir? Ou como é que eu sairia, né? Tendo que dar uma aula ou tendo que escrever um texto, né? Sobre esses pontos, né? Então, considerações sobre diversidade e avaliação psicológica, normas e padronização para grupos historicamente vulnerabilizados, propriedades de validade e fidedignidade sob a ótica da invariância da medida em diferentes populações, implicações éticas, psicométricas e limitações do campo. Veja que limitações do campo é muito interessante assim para a gente saber o quanto a pessoa está por dentro do estado da arte, tá? Então assim, concursos geralmente, pessoal, geralmente concursos públicos assim para um nível de doutorado, ele vai querer que você problematize. Ele vai querer que você não só diga ali, né, não só repita o que já se sabe, mas que você problematize, que você pense além, quais são as limitações, como é que a gente resolve, né, quais são as perspectivas futuras. Tudo isso, pessoal, faz com que você mostre expertise na área e não seja somente, como é que eu posso dizer, um repetidor de informações já existentes, tá? Um outro tópico interessante aqui, né, ó, atualidade em métodos qualitativos, né? Qualitativo porque, como eu expliquei para vocês, né, lá na UFRJ, o nosso departamento ele dá conta de todas as questões relacionadas à metodologia, né, inclusive pesquisa quali. Então, ó, da análise textual ao emprego da tecnologia de machine learning, né, aprendizado de máquina. Então, pessoal, assim, é importante vocês estarem o tempo todo por dentro, né, de novas tecnologias, de novas tendências, porque isso vai aparecer, tá? Isso vai aparecer. Então, pessoal, assim, quando vocês olham, né, para esses tópicos aqui, eu queria que vocês, né, fizessem um exercício, né? Vocês parassem aqui, né, dessem uma pausa aqui no vídeo e olhassem para cada um desses 15 pontos, né? Depois aqui para cada um desses pontos aqui, alguns pontos se repetem, né, no concurso anterior, e que vocês pensassem assim, pô, se eu for seguir uma carreira, né, de pesquisador focado em pesquisa quantitativa, quão bem eu sairia nesse concurso,
né? Quão bem eu sairia em tendo que dar uma aula sobre esses tópicos? É óbvio que quando você vai fazer um concurso, você vai estudar, você vai se preparar especificamente para os pontos, mas é bacana assim você já ter mais ou menos uma ideia de como é que você está hoje, tá? O que é que você não sabe, quais são os conhecimentos que você precisa focar, beleza? Bem, agora pessoal, eu vou passar aqui para discutir um pouquinho rapidamente também o edital, né, de um processo seletivo da Universidade de São Francisco, que no momento da gravação desse vídeo é um edital que está com as inscrições abertas, inclusive, e que ele traz algumas questões de currículo e algumas questões de conhecimento que são bacanas assim da gente discutir. Especificamente, pessoal, eu queria falar um pouco da questão da análise do currículo, né, desse processo seletivo. Por quê? A Universidade de São Francisco, ela tem um programa de pós-graduação em psicologia muito focado em avaliação psicológica e psicometria. Então, assim, é um programa dos sonhos para quem quer trabalhar com pesquisa quantitativa, né? Dos sonhos no sentido de que ele é totalmente focado, né, nisso. Então, é muito, muito interessante, assim. E tem pessoas fantásticas lá dentro também, né? Grandes amigos estão lá, uma turma excepcional. Agora vejam só, é um programa nota 7, CAPES 7, que é a maior nota da CAPES, então é um programa que vai exigir muito de você. E aí, pessoal, na análise de currículo deles, né, eles dizem o seguinte, ó, você deve apresentar uma produção intelectual com publicações relacionadas à área da avaliação psicológica, tendo como referência um mínimo de 12 itens avaliados pela CAPES, pelo Qualis CAPES, da área da psicologia vigente em 2017. Desses 12 itens tem que estar artigos, capítulos de livro ou livro. Desde 2016, podendo ser incluídos aqueles relativos a 2020, né, o ano corrente, ou aceito para publicação no Prelo, dos quais pelo menos 9 sejam artigos e destes pelo menos 3 reconhecidos como publicação internacional. Então, desde 2016, resumindo, desde 2016, você teria que ter, né, nos últimos 4 anos, 12 itens aqui, artigos, capítulos ou livro. Só que desses 12, 9 precisam ser artigos científicos e 3 precisam ser internacionais. Vejam a ênfase que artigo científico tem. Então, assim, inevitavelmente, pessoal, assim, quando você tiver aí, né, se você tiver agora já no mestrado, no doutorado, foque em publicação científica, porque se você quiser concorrer a um título, né, a uma vaga de pesquisador, professor, isso aqui é o que mais vale. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas é o que mais vale. Eu particularmente acho certo, mas essa opinião ela não é consensual. Então vejam, existe, né, uma discussão, né, sobre até que ponto deve ser exigido tanto, né, assim, de pessoas que estão no mestrado, no doutorado, que estão fazendo o processo de formação, né? Veja, como eu falei, a Universidade de São Francisco ele é o melhor programa, né, de pós-graduação, a nota maior da CAPES, então eles não vão contratar pessoas que não têm um potencial altíssimo, né, de seguir o ritmo de trabalho deles, né, de seguir a excelência que o programa tem. E aí, pessoal, quando você está no seu mestrado, no seu doutorado, é o tempo que você tem para você preparar o seu currículo, tá? Porque quando uma universidade vai contratar você, ela vai olhar para tudo que você produziu na sua etapa de formação, para mais ou menos estimar o quanto você é capaz de produzir depois que você tiver engajado na profissão, né? Depois que você tiver passado no concurso. Existe um debate, né, um debate internacional que eu já vi, né, falando um pouco sobre isso, né, em que os concursos eles eventualmente não deveriam exigir já um currículo tão bom, né? Mas aí o outro lado, né, o outro argumento é justamente esse. Pô, se o cara não produziu no mestrado e no doutorado, o que é que vai me fazer pensar que ele vai ser produtivo, né, depois que ele for contratado? E aí vejam, né, que essa questão de ser produtivo, não ser produtivo, ela tem uma discussão sobre isso, né, sobre essa questão da publicação, mas, por outro lado, a ciência evolui a partir disso, né, a partir da produção do conhecimento. Então,
programas de excelência vai precisar que você seja um pesquisador com produção, né? Então, assim, não deixem para vocês terem esse tipo de produção ou querer ter esse tipo de produção quando vocês estiverem com o seu diploma, porque aí você vai deixar muitas oportunidades passar, porque você não vai ter currículo competitivo para dar conta, né? Para poder, enfim, competir, né? Então, isso aqui é um ponto extremamente importante, assim, que eu queria falar, tá? Universidades de excelência vai pedir currículos de excelência. Em relação às provas práticas, né, aqui eles colocaram alguns tópicos, né, que são relativamente similares aos tópicos já abordados, assim, mas eu queria trazer justamente para mostrar para vocês o quanto essas informações, né, elas são requisitadas, né? Então, o histórico da avaliação psicológica, testes psicológicos versus avaliação psicológica. Então vejam, né, que é um programa também que é focado em avaliação psicológica, não só exclusivamente em psicometria, né? Então é importante ter uma noção do todo, beleza? Testes psicológicos versus avaliação psicológica de acordo com as perspectivas nomotética e ideográfica, né? Então, assim, aquela questão mais individual do sujeito e uma questão mais ampla, né? Mais macro, amostras, populações. Legal. Métodos quantitativos para determinação de parâmetros psicométricos, né? Psicometria clássica e teoria de resposta ao item. Vejam, mais uma vez, TRI aparece aqui como um tópico importante. Parâmetros psicométricos de acordo com os estándares, né, da American Educational Research Association, American Psychological Association e National Council of Measurement in Education, né, que são os estándares, que é o principal livro, né, sobre validação de medidas psicológicas e educacionais. Então, conhecer os procedimentos dos estándares, né, a perspectiva de validade que os estándares traz é importantíssimo, viu? Inclusive porque, né, é o que o Conselho Federal de Psicologia também adota, né, são as diretrizes do Conselho, enfim, são as diretrizes de validade mais aceitas no mundo, né? Então, precisa conhecer isso aqui como enfim, saber disso aqui como você sabe o seu nome. Tem um outro tópico, né, que eu queria abordar aqui, que é um chamado, né, que eu recebi em 2017 de uma universidade de San Diego, né, a San Diego State University. Eles mandaram, né, um e-mail convocando, né, para um processo seletivo, né, na universidade deles na área específica, né, de metodologia quantitativa. E aí, assim, eu traduzi isso aqui, né, para trazer para vocês, para a gente ver um pouco, né, o que é que eles estavam esperando de uma pessoa que fosse engajar no departamento. O Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de San Diego abre inscrições para a seleção de professor auxiliar na área de métodos quantitativos a partir de agosto de 2017. Os candidatos devem ter doutorado em psicologia ou área relacionada, com experiência significativa no estado da arte, veja, importante estar atualizado, tá? No estado da arte, acerca dos métodos estatísticos e devem estar engajados em pesquisas científicas que apliquem tais métodos, né? Então, psicometria aqui como uma ferramenta aplicada, né? Temos interesse principal em candidatos com experiência em delineamento de pesquisa quantitativa e nos fundamentos teóricos e aplicação dos modelos estatísticos avançados para o comportamento humano. Isso inclui, mas não se limita a modelagem por equações estruturais, teoria da medida, teoria de resposta ao item, análise exploratória de dados, mediação e moderação, métodos longitudinais, modelagem multinível, mystery modeling, análise de dados categóricos, modelos lineares generalizados e aplicações da ciência de dados, data science, à pesquisa psicológica básica e aplicada. Veja, pessoal, aqui que esse concurso, né, esse processo seletivo, ele já traz alguns tópicos, né, que esses que eu trouxe, né, que eu falei aqui, alguns concursos brasileiros não abordou. Por exemplo, modelagem multinível, delineamentos específicos para pesquisa longitudinal, mixture modeling, né? Então, assim, é bacana se vocês terem uma ideia de que lá fora, né, se você eventualmente quiser seguir uma carreira internacional, eles vão querer mais de você. E olha que a San Diego State University, ela não é
uma das universidades mais consagradas em pesquisa quantitativa dos Estados Unidos, né? A gente poderia ter aqui universidades muito mais hard, né? Que iriam exigir muito mais de você. Mas eu trouxe aqui, né, uma universidade, um processo seletivo de uma universidade de nível, né, relativamente mediano, para que você tenha mais ou menos uma ideia, né, assim, de que esses conhecimentos aqui, no mínimo, é o que você precisa ter se você quiser se aventurar numa carreira internacional. Então, pessoal, assim, a ideia, né, aqui desse vídeo era trazer um pouco, né, assim, algumas solicitações, digamos assim, que esses processos eles pedem para que você possa pensar um pouquinho, né, o quanto você sabe, o quanto você não sabe e de repente guiar um pouco seus estudos pensando nisso. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no YouTube, ativa as notificações, né, para que você possa receber informações sobre os próximos vídeos que estão por vir. E é isso. Compartilha também esse vídeo para quem você achar que pode se beneficiar do conteúdo. Então, é isso. Fiquem bem e um grande abraço.